Salmo de número 42. Vamos estar lendo todo o Salmo. Salmo de número 42. Acompanhe a leitura. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus onde está? Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém, irmãos. Como já foi orado, o nosso desejo é que, apesar de mim, a palavra, o Espírito Santo, esteja a edificar cada vida e coração nessa noite. Irmãos, vocês sabiam que se o sol se apagasse agora, a terra, aonde está dia hoje, né? A terra ainda teria 8 minutos de luz até escurecer? Se o sol se apagasse agora, se o sol se apagasse durante um horário do nosso dia, a terra ainda teria 8 minutos de luz antes de escurecer. Isso porque a claridade que chega, que presenciamos em tempo real, ela foi expelida pelo sol, digamos assim, há 8 minutos atrás. É com esse fato curioso que se inicia um filme chamado Tão Forte e Tão Perto. Esse filme, irmãos, é baseado numa história real e conta a história de um garoto com um relacionamento muito forte com o seu pai, um relacionamento bastante próximo mesmo com o seu pai. O pai daquele garoto costumava levar ele pelos parques da cidade de Nova York para brincar. O pai daquele garoto inventava certos mistérios para que junto eles pudessem desvendar. Era um relacionamento bastante forte, irmãos. Até o conhecido dia, a conhecida data, 11 de setembro de 2001, quando aqueles aviões atingem as Torres Gêmeas naquela cidade. O pai daquele garoto foi uma das vítimas daquele atentado terrorista. E agora, o fato é que aquele menino, ele acabou perdendo o rumo da sua vida naquele instante. Ele, que era muito próximo do seu pai, agora se encontrava destronado, sem chão. Aquele garoto agora se encontrava em meio ao choro. Em meio ao choro, irmãos. E quantas são as vezes que também nos achamos diante de problemas, de dificuldades da vida, que nos
deixa perturbado, que nos deixa destronados, desorientados, que também nos deixa em meio ao choro. Aquele garoto, irmãos, acaba achando uma chave. E naquela chave havia um sobrenome, e ele pensava que que aquela chave, com aquele sobrenome, havia sido deixado pelo seu pai, que antes de morrer estava planejando mais algum mistério. E aquele garoto acaba se apegando a essa esperança, como se fosse a sua última interação com o seu pai. Ele se agarrou àquela chave, irmãos, a essa esperança de ter sido deixada pelo pai, de ser a sua última interação com o pai, como se fosse os seus últimos 8 minutos de luz. Mas e nós, meu querido? Em meio ao choro, o que fazemos? Para quem corremos? Em que se apegamos? Como lidamos com as inevitáveis perturbações da caminhada cristã, irmãos? O Salmo 42, meus irmãos, foi escrito justamente para nos ajudar em dias de perturbação, em dias de choro. Se você observar o verso 3, o salmista diz que as lágrimas têm sido o seu alimento de dia e noite. Este é um salmo de lamento, é uma canção bastante triste, irmãos, que retrata alguém que sofre, que chora, que está tremendamente perturbado, ao ponto de dizer que o seu alimento é as suas lágrimas. O salmista estava exilado aqui, talvez em perseguição, mas o que temos aqui, irmãos? Qual o propósito dessa composição está presente na Bíblia, nos Salmos? Veja o subtítulo, irmão. Ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Salmo didático. A palavra aqui no hebraico é maskil. É uma palavra que significa algo muito próximo mesmo de didático. É algo que significa ensinar, que significa exortar, que significa oferecer sabedoria. Logo, irmãos, com essa informação, nós podemos dizer que este salmo, ele deve ser empregado para ensinar os nossos corações. Mas ensinar o quê? Qual é o principal ensino deste salmo? Ele está aqui, irmãos, para nos ensinar a enfrentar os dias da perturbação. Ele está aqui para nos ensinar, qual deve ser as nossas atitudes nos piores dias da nossa vida, nos dias de choro. Por isso que, se eu tivesse que dar um tema a essa mensagem nessa noite, o tema seria justamente esse, irmãos: o cristão em meio ao choro. Qual a atitude do salmista em meio ao choro? Ele busca, ele anseia por Deus. Essa é a primeira atitude do salmista que vemos no texto. Em meio ao choro, ele busca e ele anseia pelo seu Deus. Versículos 1 e 2, irmãos, a gente observa isso. Veja, o salmista está em algum deserto da vida que acaba o esmagando por dentro. E ao contemplar tal cenário, o salmista percebe um perfeito retrato do seu interior. Ele está como a corça. Ele está como a corça, sedenta por água. Veja, nesses primeiros versos, o anseio do salmista, irmãos. Em apenas 2 versos, ele se refere 4 vezes ao nome precioso de Deus. Veja, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus. Por 4 vezes, em apenas 2 versos, ele recorre ao nome precioso de Deus. Como uma corça, ele está com sede. Agora se atente, irmãos. Se atente a essa palavra sede. Pois sede não tem a ver com alguma coisa periférica. Veja que sede não tem a ver com algum alimento opcional.
com algo periférico. Sede não tem a ver com alguma coisa que eu possa escolher ou não, se alimentar, beber. Sede não é uma saída no final de semana para a pizzaria, que quando as coisas apertam eu posso abrir mão dessa saída, eu posso abrir mão desse alimento. Sede não é uma refeição um pouco mais agradável do que o feijão e o arroz do dia a dia, que quando o orçamento aperta, a gente pode abrir mão daquela carne melhor, pode abrir mão daquele acompanhamento melhor. Sede, irmãos, tem a ver com algo que é vital para nós. Algo que é vital. Se não tiver o que nos mata a sede, não vivemos. E é esse o anseio do salmista. E deve ser esse o anseio do nosso coração pela presença de Deus, como algo que Deus é para nós, algo vital para a nossa vida. Como a corça, ele está em um deserto, mas como a corça, ele também quer uma fonte. E qual é a fonte que ele está falando aqui? Perceba, em nenhum momento ele menciona, em meio ao deserto, a sua situação circunstancial daquele instante. Ele não fala de proteção em meio ao deserto. Ele não fala de sua segurança diante dos perigos do deserto. Não, irmãos. Ele não precisa de uma mera fonte humana naquele momento. Ele não precisa de uma mera fonte terrena, de uma mera fonte passageira. Ele está em apuros e se encontra em um deserto. Mas em meio a essa perturbação, o salmista precisa de Deus. É de Deus que ele precisa. Porque ele corre para Deus, ele deseja encontrar-se com Deus, porque ele sabe que sua alma será satisfeita apenas na presença de Deus. Agora, será que fazemos o mesmo no nosso dia a dia? Será que fazemos o mesmo quando estamos em meio ao choro? Será que Deus é a primeira fonte para quem corremos sempre, sem exceção? Infelizmente, às vezes, irmãos, não é isso que fazemos. Por vezes, em dias tranquilos, a gente acaba transformando as dádivas, os presentes de Deus, em pequenas fontes de vida. E aí, quando os dias maus, os dias de choro aparecem, a gente descobre que essas fontes materiais, elas estão rachadas, elas, portanto, não podem segurar a vida. A gente descobre que a nossa estabilidade financeira não é suficiente para segurar vida. A gente descobre que a estrutura que nos cerca, que muitas vezes nos dá um senso de segurança, seja uma estrutura financeira, uma estrutura de relacionamento, uma estrutura de conhecimento, seja o que for, irmãos, a gente acaba descobrindo no dia do choro, que essas coisas, elas não são capazes de segurar nela vida, felicidade, prazer, segurança, alegrias. A gente percebe que essas coisas não são capazes de saciar a nossa alma. Porque a nossa alma, irmãos, ela não tem sede de dinheiro, por exemplo. As pessoas tentam preencher ela com dinheiro. Tentam preencher o vazio com dinheiro, ou seja, o que for. Mas, essencialmente, não é o que a alma do ser humano tem sede. Não tem sede de poder, ela nem mesmo tem sede de tranquilidade. A nossa alma, irmãos, como canta o salmista, tem sede de Deus. Por isso, em meio ao choro, corra para o Senhor. Apenas para o Senhor. O salmista se encontra com saudade da presença de Deus. Inclusive a presença de Deus no culto público. Veja o verso 4. Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Veja, o salmista, ele está longe do templo aqui. Ele está longe da casa de Deus, ele está distante do povo redimido. Então perceba que em nenhum momento o Salmo diz que ele deixou de ter o seu culto individual.
Em nenhum momento o Salmo diz que ele deixou de ter o seu culto particular a Deus, ou a sua adoração particular a Deus. Só que mesmo assim, isso não saciava a sede do salmista. Isso não saciava-o, porque a sede do salmista anseia pela manifestação da presença de Deus no culto público, no ajuntamento solene. Veja que ele pergunta no verso 2, quando irei e me verei perante a face de Deus? E aí ele relembra de tal contemplação ao descrever a sua saudade, o seu anseio, o seu desejo. No verso 4, o salmista expressa, irmãos, aqui um forte anseio em estar no culto público, com os seus irmãos, com o povo de Deus, louvando e adorando em comunidade. Liderando, no caso dele, o povo ali em procissão, em direção à casa de Deus, uma prática antiga de Israel, onde as pessoas saíam de suas tribos para adorar na cidade de Jerusalém. Veja, irmãos, a sede do salmista por Deus está relacionada ao culto público, à contemplação da presença divina em união com a igreja. O anelo da presença de Deus também inclui, irmãos, o desejo por nossa comunhão com os nossos irmãos, adorando em conjunto, conforme prescrito na palavra. Eu sei que podemos cultuar a Deus, irmãos, em nossa casa de forma individual. Devemos cultuar a Deus em nossa casa individualmente, particularmente o culto familiar. Eu sei que podemos cultuar a Deus e devemos cultuar a Deus com a nossa família, mas nada disso substitui o culto público no dia do Senhor. Nada disso, irmãos, substitui a perfeita e presencial comunhão dos santos que foram convocados por Deus para adorar o Senhor em comunidade. Não é saudade, irmãos, da estrutura. Não é isso, irmãos. É saudade da multidão em festa. É saudade do ajuntamento solene. Há quem diga que está longe da igreja, mas não longe de Deus. Quantas vezes você já deve ter ouvido isso? Pessoas que se afastaram da comunhão do Senhor, consequentemente da comunhão com a igreja. E ela diz, não, eu estou longe da igreja, eu estou afastado da igreja, eu deixei de ir para a igreja, mas não estou longe de Deus. Eu continuo adorando a Deus, crendo em Deus. Há quem diga ter se afastado da igreja, mas não se afastado de Deus. Isso é uma balela, irmãos. Isso é uma mentira. Veja, o salmista, ele revela que sede da presença de Deus é também sede de estar reunido com a igreja de Deus. Ele revela que o anelo pela presença de Deus é também o anelo de estar reunido com o povo de Deus. Como é que alguém pode amar a Deus e não amar a sua noiva? Como é que alguém pode amar a Cristo e não amar o seu corpo? Aquele que deseja a presença de Deus, irmãos, tem saudade do ajuntamento solene. Aquele que anseia pela presença de Deus tem saudade do culto público. Por isso, eu deixo a pergunta, irmãos. O que é que tem te feito faltar o culto público? O que é que tem te feito faltar e negligenciar a convocação do Senhor para a sua igreja, para o corpo de Cristo, no dia do Senhor? O salmista, ele está em meio ao choro, mas ele sente falta de Deus, da presença de Deus, por sentir falta do culto público. Para o salmista, irmãos, não existe essa tal possibilidade falaciosa de ser crente desigrejado. Pelo contrário, ele chora por não ter a oportunidade de fazer aquilo que estamos fazendo agora. Cantando junto, adorando junto, louvando juntos, orando juntos, sendo edificados juntos, cultuando juntos. Em meio ao choro, irmãos, busque e anseie por Deus. Mas o texto, irmãos, nos mostra uma outra atitude do cristão em meio ao choro.
A gente vê o salmista pregando. Quem é a sua esperança? A própria alma. Em meio ao choro, pregue a sua própria alma. Se você julga quando vê alguém falando sozinho, irmãos, está aqui uma base bíblica, né? Para falar sozinho. Em meio ao choro, pregue a si mesmo. Se do lado de fora, irmãos, uma pergunta incomoda o salmista no verso 3, do lado de dentro, sua própria pergunta o perturba. Por que está assim, tão triste, ó minha alma? Por que está assim, tão perturbada dentro de mim? É como se fosse dois homens aqui, irmãos. O salmista conversa consigo mesmo. Será que eles estão certos? Será que ele realmente me abandonou? Será que ele se esqueceu? Será que não se importa mais? As coisas do lado de fora, elas estavam pressionando o salmista, gerando uma perturbação interior. Até que nessa conversa consigo mesmo, irmãos, em dado momento ele interrompe com pregação. É como se ele tomasse ali as rédeas e dissesse a ela, a própria alma, no versículo 5, minha alma, ponha a sua esperança em Deus. Eu ainda o louvarei, pois Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Eu sei, irmãos, que mudamos. É como se ele dissesse, eu sei que mudamos, minha alma, eu sei que oscilamos, mas Deus continua sendo o mesmo, Ele ainda me salvará desta profunda perturbação. Você faz isso regularmente, irmãos? Prega ao seu próprio coração, prega a si mesmo no dia a dia, prega a si mesmo em meio ao choro. O puritano Martyn Lloyd-Jones escreveu algo muito interessante. Ele pergunta, você já percebeu que a maior parte de sua infelicidade é devido ao fato de estar se ouvindo, em vez de falar consigo mesmo? Tome, por exemplo, os pensamentos que vêm até você no momento que você acorda pela manhã, ou em determinados momentos do dia. Você acaba que não criou intencionalmente esses pensamentos, mas eles estão lá. Alguém está falando. E quem está falando, irmãos? É o seu coração falando com você. E aí ele prossegue, eis o tratamento do salmista aqui. Ao invés de permitir que apenas o seu coração fale, ele mesmo começa a falar o coração. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te deprime, me esmagando por dentro? Ele se levanta e diz, é como ele se levantasse e dissesse, irmãos, agora você terá de sentar, ó minha alma, pois eu que vou pregar o evangelho para você agora. Eu que vou pregar o evangelho para você hoje. Quer ver um exemplo? Lembre-se do texto que lemos na liturgia de Romanos 8, do 31 a 39. Imagine, irmãos, como pregar a si mesmo pensando nesse texto. Ah, minha alma, sua alma está com medo dos problemas, irmãos. Está com medo das dificuldades atuais. Está com medo dos perigos. Pregue a ela. Se Deus, por causa de Cristo, é por nós, quem será contra nós? Ah, o seu coração está ansioso, irmãos, o seu coração está temendo o futuro. Prega o versículo 32 e diga, ó minha alma, lembra-te do Evangelho, Deus não poupou o seu próprio Filho, antes Ele entregou por todos nós, como não nos dará com Ele, com Cristo, e de graça, aquilo que precisamos? Se sentindo no interior, irmãos, acusado pelo próprio diabo, pelo próprio inimigo. Ah, não adianta, você confessa, você se arrepende, mas entenda, você é um imerecedor, você é um indigno, você continuará pecador, continuará tropeçando. Prega os versículos 33 e 34. Alma, é Deus quem justifica. Antes foi Cristo Jesus que morreu por mim, ressuscitou e com Ele e agora mesmo está à direita do Pai, de onde intercede por mim, não os meus atos, erros ou acertos que ditam os meus status diante de Deus, é a obra de Cristo na cruz do Calvário. Temendo a morte, irmãos, pregue o restante do texto à alma, porque te preocupas tanto com a morte. Nada nos separará do amor de Deus por causa de Cristo Jesus, nem mesmo a a morte. Isso é pregar o coração, irmãos.
Isso é o que nós precisamos fazer de manhã, à tarde e de noite, especialmente em meio ao choro. Não permita que o seu coração fale. Você sabe que ele é enganoso. Em meio ao choro, pregue quem é a sua esperança a si mesmo. Uma outra atitude do cristão em meio ao choro, irmãos, que o texto nos mostra, é lembrar-se de Deus. Versículos 6, 7 e 8. Em meio ao choro, lembre-se de Deus. O cenário geográfico aqui parece mudar, irmãos, mas o cenário espiritual do salmista não muda. É o mesmo. No verso 6, o cenário do deserto muda para o alto das montanhas, para a nascente do Rio Jordão, um lugar cheio de cataratas naturais, cheio de cachoeiras. E aí, quem sabe ouvindo, ou no mínimo pensando no estrondo das águas, o salmista canta: abismo chama abismo, todas as suas ondas e vagalhões se abatem sobre mim. Trata-se aqui, irmãos, de um retrato do seu interior. A sua alma está perturbada por causa das circunstâncias adversas da vida. De uma queda a outra, de um abismo a outro abismo, sua alma está envolvida aqui em um certo caos interior. Detalhe, irmãos, ele entende que as ondas são de Deus. E mais à frente, eu vou ver melhor a respeito disso. Mas ele entende que as ondas são de Deus. As tuas ondas, a tua cachoeira se jogou sobre a minha vida, é o que o salmista diz. O salmista, irmãos, aqui como numa linguagem do surfista, né? Parece estar tentando furar ali a arrebentação das ondas, só que ele acaba levando um caldo atrás do outro. Uma onda vai derrubando ele atrás da outra. Em meio a isso, ele sobrevive ao agarrar-se em algo. Ele se lembra de Deus e diz no verso 6: a minha alma está profundamente triste, por isso me lembro de ti. Esta é a terra firme do salmista aqui, irmãos. Enquanto afunda de um lado para o outro, ele se lembra de Deus e diz: Senhor, em ti confio. Agora, como ele se lembra, irmãos? Quais são os meios que ele utiliza? Verso 8, observa o verso 8. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Para se lembrar de Deus, irmãos, o salmista, ele ora ao Senhor de dia, e ele canta a Deus de noite. Ele disciplina sua alma a pensar no amor fiel de Deus por meio de orações e de cânticos. E em meio ao choro, irmãos, precisamos lembrar de duas verdades destacadas aqui pelo salmista. Lembre-se inicialmente, como eu já mencionei, todas as ondas que se abateram sobre nós pertencem, em última instância, em última análise, a Deus. Elas não são do diabo, irmãos. Elas não são do homem mau. Eles podem até ser meios, instrumentos, mas as ondas deste ou daquele sofrimento que caíram sobre a nossa casa pertencem ao Senhor. Ele é soberano. Eu sei que parece estranho, irmãos. Em dias que presenciamos cada vez mais pregadores, coaches, né? Que só pregam vitória, prosperidade, seja financeira, seja prosperidade emocional, sucesso. Em dias que se tem igreja com letreiros, venha e pare de sofrer agora. Eu sei que isso parece estranho, mas muitas pessoas, apesar de se expressarem, se pudessem, se expressariam de maneiras diferentes, irmãos. Mas esse salmista pensa como Jó. Jó, que depois de perder todas as coisas, disse o que, irmãos? O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sei, irmãos, o salmista não culpa o diabo, como muitos cristãos, porque ele é amigo de José, irmãos, que disse aos seus irmãos, depois de ser vendido como escravo, quando teve a oportunidade
ele olhou para os seus irmãos e disse: não foram vocês que me mandaram para o deserto, foi Deus. Este homem, irmãos, é estranho. Mas como ele, um missionário presbiteriano, depois de sepultar a esposa e filha, nos 3 primeiros meses de missão, sobre o túmulo, ele diz ao Senhor: Deus, eu não te compreendo. Tu é incompreensível para mim. Eu não sei o que tu estás fazendo, mas eu confio em ti, pois eu sei que tu és bom e poderoso. Eu não sei, irmãos, quais são as ondas na sua vida nesse momento. Eu não sei quando as ondas vão parar de cair sobre a sua cabeça. Eu não sei quantas mais você vai ter que enfrentar. O que eu sei, meu irmão, é que o nosso Deus está no controle de todas elas. Está no controle de todas as ondas. E aí você pode pensar: Eric, mas eu tenho minhas dúvidas nesse momento. Olhe para a maior prova do amor de Deus, então, irmãos. Porque além de se lembrar da soberania dele, também precisamos nos lembrar do amor dele. Ele que jamais abandona, ele que está sempre conosco, até mesmo quando as ondas estão caindo sobre a nossa cabeça. O salmista, ele disse: todas as suas ondas caíram sobre a minha cabeça. Só que aqui, irmãos, trata-se de um exagero. Pois as mais pesadas ondas de Deus, ondas justas e santas, irmãos, que deveriam sim ter caído sobre a cabeça do salmista, e deveria sim cair sobre a nossa cabeça, caíram sobre a cabeça de Cristo Jesus. Nós não suportaríamos, irmãos. Ele que bebeu o cálice da ira do Pai, o Pai que se agradou em moer o próprio Filho, por ver nele os nossos pecados. Ele que sofreu as dores do inferno em nosso lugar, ao beber ele a ira do cálice. Nós não suportaríamos as ondas mais pesadas, justas e santas do nosso Deus. Mas Cristo Jesus, irmãos, em um ato de amor diante de pecadores, de inimigos, Ele suportou por nós e em nosso lugar. Para não nos permitir afundar e afogar para sempre, Jesus é esse que mergulhou no fundo do mar, não como uma mera boia lançada a quem está se afogando, irmãos. Onde a gente tem a opção e cabe fazer a nossa parte para segurar a boia. Não, irmãos, mas como aquele que vai lá no fundo do mar, que foi no fundo do mar e nos arrancou um morto, afogado, e nos deu vida. Ele bebeu até a última gota, a fim de que aquele que nele crê pudesse viver com o Pai. Uma última atitude que eu gostaria de destacar, irmãos, está nos versos 9 a 11. Onde, vamos ler, irmãos, do verso 9 ao verso 11. Vamos ler todos juntos, do verso 9 ao 11. Pergunto a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando? Ao ler o verso 9, ou a primeira parte do verso 9, podemos ter a impressão de que o salmista se recuperou, irmãos. Ele disse, veja, pergunto a Deus, minha rocha. Minha rocha. E aí você pensa, agora vem uma canção alegre de louvor a Deus,
Mas não, irmãos, ele continua triste. A perturbação ainda está lá. Por isso, em vez de adorar, o que ele faz é questionar: por quê? Por que eu devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Ele se parece conosco, irmãos. De um lado ele disse: eu sei que tu és minha rocha. Do outro ele diz: não é assim que eu me sinto. Senhor, na verdade, no meu íntimo, o que eu sinto é a tua distância. Eu sei que tu és a minha rocha, mas no meu interior, o que eu gostaria de dizer era: Deus, tu foste embora. Ele ainda está perturbado. Aquela pergunta inicial de Deus, de seus inimigos, também continua, irmãos. Versículo 10 ele diz: até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam, perguntando-me o tempo todo: onde está o teu Deus? Ele continua no mesmo lugar, na mesma perturbação do início. A situação do lado de fora não mudou, irmãos. Talvez tenha até mesmo se agravado. Porque os problemas persistem, os inimigos continuam fazendo a mesma pergunta, e isso outra vez invade a sua alma e leva ele a perguntar de novo, no verso 11, por que você está abatida? Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Mas quando você pensa, irmãos, que ele vai parar assim, tão triste, ele de novo resolve pregar. Ele novamente, irmãos, ele persevera em pregação, dizendo: ponho, ó minha alma, sua esperança em Deus, pois eu ainda vou louvá-lo. Ele continua sendo o meu Salvador, Ele sempre será o meu Deus. Ele persevera em pregação. A perturbação, irmãos, as tempestades, o dia do choro, tem perseverado? Eu e você também precisamos perseverar. Perseverar em pregação, a si mesmo inclusive. Em pregação ao nosso coração. Está oscilando? Lembre-se, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se está se sentindo só, abandonado, lembre-se de um dos títulos que ele recebeu. Ele também é chamado de Emanuel, Deus conosco. Acha que não vai sair deste problema, irmãos? Lembre-se o seu coração, lembre o seu coração, ele continua sendo o meu Salvador. Ele não muda, ele está no controle de todas as coisas. Sabe aquele menino do filme, irmãos? Triste, chorando, frustrado, que se agarrou àquela chave. Ele começa, irmãos, ele faz todo um cronograma, ele pega aquelas listas telefônicas, e aí os mais novos nem vão saber o que é, né? Mas eu ainda peguei essa fase. Ele pegou aquelas listas telefônicas, bem grossas, e começou a pesquisar quem ao seu arredor, no bairro, tinha aquele sobrenome. E ele criou todo um cronograma lá, um roteiro, e todo dia ele ia em uma casa com aquele sobrenome, bater na porta, para conversar e perguntar, para ver se descobria algo, o porquê o pai dele, supostamente, haveria deixado aquela chave e esse último mistério. Só que ele vai dia após dia e se frustra cada vez mais. E chega um momento que, irritado, frustrado, irritado, ele pega, portanto, todo o mapa que ele havia feito e pendurado no quarto, ele rasga, ele amassa, joga no chão, pisoteia, chora, esperneia. É quando a sua mãe, então, entra no quarto e pergunta o que estava acontecendo. Ele então diz: não, a senhora não me entende, a senhora não vai saber, a senhora não vai me entender. E ela diz, e ela fala: sim, meu filho, eu lhe entendo, eu sei o que está acontecendo. Eu vi a chave que você achou, eu vi o seu mapa, o seu cronograma, o seu roteiro, e eu via qual era a casa que você ia no dia seguinte.
E um dia antes eu batia naquela porta e eu conversava com os donos daquela casa. E eu falava a eles o que havia acontecido com você, com nossa família, e pedia que eles fossem compreensíveis, para que soubessem lhe atender e lhe tratar com cuidado. Eu sei, irmãos, que a comparação é muito superficial e muito perto do tamanho cuidado de Deus para nós, conosco. Mas, irmãos, de forma semelhante, é assim que Deus age conosco. Antes do amanhã chegar, irmãos, com o seu dia de choro, Deus, Ele já está lá. Ele já está cuidando. Ele já está provendo. Os decretos do Senhor é o que forma o dia de amanhã que nos espera. No ano de 1873, irmãos, um americano, ele levou sua esposa e 4 filhas para pegar um navio que iria de Nova York para a Europa. Ele inicialmente iria com a sua família, mas por motivos de trabalho, ele teve que adiar a sua partida e mandou a sua família na frente. E um determinado trajeto no Oceano Atlântico, aquele navio se envolve em um acidente. Aquele navio naufraga. E então, no dia 22 de novembro, 310 pessoas morriam. Na verdade, de 310 pessoas, 226 pessoas morreram naquele acidente no meio do mar. E no dia 1º de dezembro daquele ano, ele recebe um bilhete da sua esposa, dizendo: salva, porém somente eu. Aquele homem havia perdido as 4 filhas naquele acidente. Imagina a tristeza desse homem, irmãos. Ele, dias seguintes, vai encontrar sua esposa na Europa. Pega um navio que faz o mesmo trajeto. E quando chega próximo ao local do acidente anterior, as pessoas comentam e ele vai para a beira do navio e ele olha para o local do acidente. Ele então começa a compor uma música bastante conhecida, irmãos, que está em nosso hinário. Ele começa a compor, em meio à tristeza, irmãos, daquele homem. O Espírito Santo age com tamanho consolo em sua vida, que ele começa a compor, e ele começa a escrever: se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Esse é o agir de Deus, irmãos, na vida daqueles que Ele alcança. É nele que está todo e qualquer conforto. E nesse momento eu gostaria de convidar a igreja para estarmos louvando ao Senhor. Ficamos de pé, irmãos. Vamos ficar de pé e louvar a Deus, cantar ao Senhor.